Irmãos, que alegria estar aqui. Hoje é dia dos pais, né? Como a gente falou. E hoje de manhã nós ouvimos uma pregação tão poderosa da pastora Tauana, que falava do Abba, Pai. O nosso Pai, o nosso Deus que nos adotou, que nos resgatou, que nos dá um amor ilimitado. Um amor tão grande. Hoje é um dia de nos lembrarmos daquilo que Jesus fez. Porque o sacrifício de Jesus, Ele deu para mim e para você o direito de sermos chamados filhos de Deus. Isso é uma bênção. Nós somos filhos de Deus porque o Filho unigênito do Pai foi obediente até a morte e morte de cruz. E por causa do sacrifício dele, eu e você estamos aqui hoje como filhos de Deus. E nós temos acesso ao Pai. Isso é motivo de alegria para você? Isso é motivo de alegria? Entrar na presença de Jesus? Jesus é lindo, né, irmãos? Como diz a nossa irmã sempre. Isso que já se tornou um grito aqui para a nossa igreja. Uma declaração de que Ele é lindo. E o que eu vou falar hoje? Eu vou falar exatamente da pessoa de Jesus e do que Ele tem feito por nós. E eu gosto muito de falar sobre Jesus. Aliás, toda a Bíblia é sobre Jesus. Ele é o alfa e o ômega. Todas as escrituras apontam e convergem na pessoa de Jesus Cristo. Mas eu vou falar hoje especificamente sobre a obra dele. Conhecer Jesus é o cerne da nossa religião. A palavra de Deus diz que a vida eterna é conhecer o único e verdadeiro Deus. Conhecer Jesus é a grande motivação de todo cristão. Cristão é ser um pequeno Cristo. Isso nos remete, nos faz entender que ser imitadores de Cristo, parecer com Ele, é algo que tem tudo a ver com quem nós somos, certo? A partir do momento que eu creio, eu busco parecer com aquele que eu creio, com aquele que me ensinou todas as coisas, como Paulo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Parecer com Jesus e aprender dele resolve muitos dos nossos problemas. Muitas vezes nós estamos concentrados em resolver tantas coisas que são dificuldades dentro do nosso coração ou nas nossas atitudes. E Jesus fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. O foco não está no descanso, o foco está em aprender dele, que traz descanso. O foco está em se relacionar com ele e ser transformado. Por que os nossos problemas acabam? Porque aprendendo dele eu sou transformado à imagem dele. Ver um Jesus tão grande, tão bom, tão lindo, fazem os meus problemas se tornarem insignificantes perto da beleza dele. O avivamento, ele começa em arrependimento genuíno. Ele traz uma experiência profunda com o Espírito Santo. E o resultado de um avivamento é pessoas parecidas com Cristo, tocando a sociedade ao redor e transformando vidas através daquilo que Ele faz. Nós precisamos aprender de Jesus. Nós não precisamos aprender da religião, nós precisamos aprender de Jesus. Ele fala: o meu ensino não é igual daqueles que colocam jugos pesados que vocês não podem cumprir. Meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E vocês terão descanso. E é por isso que eu quero falar especificamente do ministério de Jesus. A palavra diz que hoje Jesus está fazendo uma coisa. E o Rafa já foi para o primeiro slide. O que diz que a palavra de Deus fala que Jesus está à direita do Pai e intercede por nós. Irmãos, Jesus ele não está no céu arrumando o céu lá para a nossa chegada. Isso já foi preparado, Ele preparou o lugar já. Ele não está lá dando ordem para os anjos, falando assim: ó, vocês vão fazer isso hoje, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer isso. Não, isso já está organizado. Ele não está limpando lá o céu, as ruas de ouro. Ele não está fazendo isso. Ele está à direita do Pai intercedendo por mim e por você. Esse é o ministério de Jesus hoje. Ele está intercedendo por nós. E qual é o meu objetivo hoje? Aprender o que a intercessão de Jesus representa para mim e para você. Em segundo lugar, imitar Ele e sermos intercessores também, assim como nosso Pai é. Vamos lá. O primeiro ponto é que Jesus é o nosso intercessor junto ao Pai. A palavra de Deus diz em Hebreus 7:25:
Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive para interceder por eles. Jesus está intercedendo por nós hoje. Irmãos, o que a gente não pode vencer? O que vai ser difícil demais para nós? Qual é a barreira, a etapa, o obstáculo que nós não podemos vencer se Jesus está intercedendo por nós? Tem algo que nós não podemos vencer? Tem algo que nós não podemos superar? Tem algo que nós não podemos enfrentar? E eu falo para vocês, não, Jesus está intercedendo por você. O ministério intercessório de Jesus está acontecendo agora. A palavra diz em vários versículos que Ele está intercedendo por nós. Você já se viu alguma vez na sua vida sozinho? Sem ninguém? Em um momento da sua vida que você... parece que todos te esqueceram e você não teve ajuda. Um momento de solidão e de fraqueza. Alguém já passou por isso? Por um momento difícil assim? Você podia pensar que você estava sozinho, mas Jesus estava intercedendo por você. E a intercessão dele não falha. Hebreus 7 diz que foi levantado um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E esse sacerdote é Jesus. Hebreus 7 diz assim, 7 do 27 ao 28. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem a necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu os sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. O que essa palavra quer dizer, irmãos? No Antigo Testamento, para que o meu pecado fosse perdoado, eu precisava levar um sacrifício ao templo. E o sacerdote ia sacrificar esse animal. E esse sacrifício, esse derramamento de sangue, representava a remissão do meu pecado. Todo pecado só é redimido com sangue derramado. Certo? O que aconteceu na queda? Quando Eva comeu do fruto, Adão com ela, e foi lhes aberto os olhos. O pecado entrou no coração do homem. Jesus preparou, eles viram que estavam nus, e Jesus preparou para eles peles de animais para se cobrirem. Ali foi o primeiro sacrifício de um animal inocente para cumprir o peso do pecado e ter remissão daquele pecado. Então essa era a prática do sumo sacerdote. Ele, vez após vez, pecado após pecado, ele sacrificava para que o pecado do povo fosse perdoado. E ele, como era um homem falho e fraco, ele sacrificava pelo pecado dele também. Imagina você, todas as vezes que você peca, você tiver que sacrificar um animal, irmãos. Imagina quantos rebanhos iam. Só eu era um rebanho que ia ser sacrificado. Quanto pecado a gente tem. E esse versículo está dizendo que, ao contrário daqueles sacerdotes que sacrificavam animais pelo seu pecado e pelo pecado do povo, houve também um sacrifício de um sacerdote não segundo a linhagem dos homens, porque os sacerdotes vinham da linhagem de Arão. Foi levantado um sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. A palavra fala de Melquisedeque como um homem misterioso. Ele era o rei de Salém, a antiga Jerusalém. Fala que ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. A palavra não explica muito de onde que ele veio. Só fala que Abraão deu o dízimo para ele. Essa figura de Melquisedeque revela que ele era um sacerdote eterno. Antes da linhagem dos sacerdotes, um homem que não veio de uma linhagem humana, mas de uma linhagem eterna. Um sacerdote que foi escolhido não segundo a lei dos homens, mas segundo a lei do próprio Deus.
E Jesus veio desse sacerdote, e ele com a vida dele fez um sacrifício que é suficiente para todos os meus e os seus pecados. Jesus deu a sua vida, e o sacrifício de Jesus é eterno e suficiente. Por quê? Porque ele, diferente dos sacerdotes que pecava também, ele não tem pecado nenhum. Você pode se alegrar porque ele fez isso por você. Ele se sacrificou por nós, e o sacrifício dele é suficiente. Você não precisa de nada além daquilo que Jesus já fez por você. Você não precisa fazer nada além daquilo que ele fez por você. Ele pagou o preço e nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Agora nós devemos crer, andar com ele e viver de acordo com a palavra. Então o sacerdote, ele fazia esse contínuo sacrifício, porque ele era pecador. E Jesus, ele foi o sacrifício perfeito, eterno. Ele não sacrificou um animal, ele deu a sua própria vida. Quem já assistiu o filme As Crônicas de Nárnia? Ou já leu o livro, que é maravilhoso também. Tem uma parte que um dos irmãos que vão para Nárnia... eu vou falar de Nárnia hoje. Aí eles vão para lá, são 4 irmãos, e um deles, ele meio que sai do grupo. E ele tem uma feiticeira nesse livro, e ela oferece para ele uma coisa que ele gosta muito, um manjar. E ele come o manjar, e ele trai os irmãos. Ele peca. E todo pecado gera morte. Então essa feiticeira chega e fala que ele tem que morrer, porque ele pecou. E no livro tem um leão que representa a Jesus, que se chama Aslan. Irmãos, ele se coloca no lugar daquele menino, para que o menino não morra. E no filme, se você já viu, ele vai para esse lugar de sacrifício, no lugar do menino, que se chama Edmundo. E ele é humilhado ali. A juba dele é cortada. Gospem nele, humilham ele de todas as formas, ele sofre. E ele morre em uma mesa de pedra. Mas no outro dia, aquela mesa se parte com um barulho muito grande. E o leão que estava morto, ele levanta mais forte, ele levanta mais poderoso, ele levanta mais bonito. E ele diz que a morte foi vencida pela vida. Nosso Jesus, ele morreu por nós, e a morte foi vencida no 3º dia. E eu e você, nós somos o Edmundo da história, que insistem em errar. Mas tem um leão que se entregou como cordeiro, mas que hoje é o leão de Judá, que tem todo o poder nas mãos. Ele morreu por nós, irmãos. E Jesus, ele intercede por nós por meio do seu sacrifício. E aí todas as vezes que Satanás vem me acusar e vem te acusar, todas as vezes que Satanás expõe o nosso pecado, todas as vezes que a vergonha chega até os nossos olhos, e diante de Deus, o inimigo fala que nós pecamos, como ele fez para expor Jó, para tentar trocar Jó. Todas as vezes que o inimigo fala o quão pecador nós somos e mostra o nosso pecado, Jesus, à direita do Pai, intercede por nós, e ele diz: Pai, sobre esse pecado o preço já foi pago. Pai, essa culpa não está mais sobre ele, porque eu já paguei esse preço. Pai, esse peso de morte não está mais sobre a vida desse filho, porque eu já paguei o preço. Então a culpa, o pecado e a dor estão removidas. Jesus intercede por nós. E a intercessão de Jesus é essa:
Pai, eu já paguei esse preço. Não está mais sobre a minha e a sua vida. Já foi pago. E o nosso intercessor está nos lembrando disso todos os dias. Que intercessão poderosa. João 1 João 2,1 diz: meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas, para que vocês não pequem. Esse versículo está dizendo: irmãos, vivam para viver uma vida em santidade. Obedeçam a palavra para que vocês não pequem. Busquem acertar o alvo. Busquem viver uma vida santa. E aí continua: se porém vocês não conseguirem e caírem, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Saiba disso, que se você pecar, você não precisa ficar sobre um jugo de condenação. A partir do momento que você se arrepende do seu pecado, Jesus, o justo, intercede por você e você está perdoado. Isso nos faz entender que nós não precisamos ficar presos no peso do pecado. Mas o nosso intercessor lembra do sacrifício que já foi feito por nós. Em segundo lugar, a intercessão de Jesus nos livra da condenação. Romanos 8, 33 e 34 diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita do Pai e também intercede por nós. Irmão, saiba que não há condenação sobre você que é filho de Deus. E eu queria que você lembrasse agora de todo o peso que você carrega por erros do passado, por falhas, por pecados que você cometeu, toda a condenação que ainda está sobre a sua vida e o seu coração. Se há alguém que se sente culpado por alguma coisa ainda, coloca a mão no seu coração agora. E eu vou orar por você. Porque esse versículo diz: quem pode fazer alguma acusação contra você que é escolhido do Senhor? Quem pode condenar alguém por quem Cristo já morreu? Senhor, aqueles que estão com a mão no coração e até hoje se sentiam culpados, acusados e pesados por causa de coisas que aconteceram no passado, nós declaramos hoje, segundo essa palavra que diz que por causa de Jesus não há condenação sobre essas vidas, e nós declaramos em nome de Jesus a liberdade que há no nome dele sobre nós hoje, de modo que nós possamos viver em liberdade, porque não há condenação sobre os filhos de Deus, em nome de Jesus. Se sinta livre. Quais são as razões do porquê nós não precisamos nos sentir culpados? São 4 delas. A primeira é a morte de Cristo. A segunda é que Ele ressuscitou. A terceira é que Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, um nome exaltado, um nome sobre todos os outros. E a quarta é a sua contínua intercessão por nós. Jesus, Ele fez a obra completa. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele se sentou à direita do Pai, como aquele que tem todo o poder, como o nome mais alto, que até o inferno treme quando o nome dele é proclamado. E Ele continua intercedendo por nós. Irmãos, Jesus fez tudo por mim e por você. E eu estou compartilhando essa palavra porque não existe nenhuma maneira de eu e você vivermos presos em qualquer coisa que seja. Há poder no nome de Jesus para você ser livre. Para você ser livre da pornografia. Para você ser livre do medo. Para você ser livre da ansiedade. Para você ser livre do que é que está te prendendo hoje. Não há condenação sobre você. Você está livre da morte, porque ela já foi vencida. Eu declaro em nome de Jesus que nem eu nem você vamos sair aqui presos em qualquer coisa, porque a liberdade do Senhor está sobre nós. Mas nós precisamos crer nisso. Nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos nos dobrar diante do altar do Senhor e falar: eu creio no seu sacrifício, que a sua liberdade toque a minha vida. A intercessão de Jesus
nos livra da condenação. E a intercessão dele tem 4 estágios: a sua morte, a sua ressurreição, a sua posição exaltada e a sua intercessão contínua. Terceiro, Jesus se identifica com cada um de nós na sua intercessão. Jesus, ele foi, nos anos que ele viveu aqui na terra, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele sofreu, ele passou tudo aquilo que nós podemos passar. Então ele se identifica com a nossa dor. É difícil sentir a dor de alguma coisa que você nunca passou, não é? Quando você vê alguma situação e você fala, eu não consigo nem imaginar o que essa pessoa está sentindo. Jesus, ele não consegue só imaginar a sua dor. Ele também passou por ela. E ele venceu. E no nome dele você tem a vitória também. A palavra de Deus diz que o nome dele é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. As outras religiões não conseguem conceber essa ideia. Porque eles veem Deus como alguém muito distante. Como alguém que não é acessível a eles. Como alguém que se senta num lugar tão alto e ou abençoa ou condena. Ele não se relaciona. Mas o cristianismo é uma verdade diferente de todas as outras religiões. Porque ela não fala em um Deus que está inacessível. Pelo contrário, ela fala de um Deus que se tornou carne. De um Deus que abriu mão da sua glória. De um Deus, irmãos, que se humilhou por nós. Isso é natural. Isso é entendível com uma mente carnal, com uma mente racional. Isso não existe. Só Jesus é o Deus verdadeiro. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode quebrar um coração de uma pessoa totalmente. Só Jesus pode fazer homens que chegaram naquele retiro de uma maneira e serem destruídos por dentro. Irmãos, se vocês vissem o rosto deles na última palestra. Se não for Deus que estava agindo ali, eu não sei o que pode ser. Qual homem pode testificar isso? Deus está fazendo algo aqui nessa casa, irmãos. Algo que não depende de nós. Algo que é além da gente. É uma graça que está sendo derramada nesse lugar, que vai tocar essa nação, que vai tocar gerações, que vai salvar vidas. Irmãos, Jesus se fez carne. O Deus, a palavra diz que ele era o Verbo, aquele que foi responsável por todas as coisas serem criadas. Esse mesmo Deus se tornou homem. E é por isso que ele é chamado Emanuel, porque ele é um Deus que se relaciona com a gente intimamente e nos entende. Eu aprendi uma coisa muito importante com a minha esposa, que nenhuma dor ela pode ser desprezada. Muitas vezes eu já falei para ela, quando ela me contou alguma coisa, ai amor, eu estou chateada por causa disso, isso me machucou. E para mim aquilo não fazia sentido, porque eu sou diferente dela. E eu falava, para com isso, está tudo bem, isso não é nada. E aí ela me ensinou que, se aquilo dói no coração dela, eu não posso desprezar aquilo. Eu tenho que me identificar e me relacionar com aquela dor. E abraçar e amar ela. Não despreze a dor que você está sentindo. Por mais pequena que seja. Não despreze a dor dos outros. Mesmo que isso não faça sentido para você. Se há uma dor, ela não pode ser desprezada. Jesus, ele não despreza nenhuma dor. Se te dói,
Ele se identifica com você. E a intercessão dele é por essa dor, para que você seja curado. A gente não pode desprezar a dor das pessoas, mesmo que aquilo não faça sentido para nós, porque Jesus não despreza. E Ele se identifica com a sua dor. Qual é a sua dor essa noite? O que te machuca hoje? O que ainda fere o seu coração? Deixa Jesus interceder por você hoje. Ele está intercedendo por você. A palavra de Deus diz em Timóteo, 1 Timóteo 2, 5 e 6, pois há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo, o qual se entregou a si mesmo por resgate de todos. Esse é o testemunho dado em seu próprio tempo. O único caminho para Deus é Jesus. E esse versículo fala que o homem Jesus se entregou. Por isso que ele se relaciona conosco. Por isso que ele se identifica conosco. Porque ele foi homem. Ele sentiu todas as coisas. E ele está apto. Ele tem autoridade para interceder por mim e por você. Ele conhece a dor da traição, da rejeição. Ele conhece todo tipo de tentação. Ele conhece a vergonha, a humilhação, a dor física, a dor emocional. E Ele se identifica com todas as nossas dificuldades, porque Ele venceu todas elas. E isso dá autoridade à sua intercessão. E é por essa razão que Ele é perfeitamente capaz de interceder por mim e por você. O quarto ponto é que Jesus tapou a brecha. Quando você estuda intercessão, esse versículo que eu vou mencionar aqui, ele faz muito sentido. Porque fala da procura de Deus por um intercessor. Por alguém que tapasse a brecha no muro. Pensa você que as cidades antigas eram fortificadas com muros. Quem vai para Jerusalém antiga vê que é uma cidade murada, com muros altos. E quando tinha uma brecha no muro, significava que aquele povo estava vulnerável. O que aconteceu com o povo de Israel contra Jericó? Os muros eram altos, eles não conseguiam acessar aquela cidade. E aí eles marcharam. E eles gritaram e os muros caíram. Não é essa a história? E quando há uma brecha no muro, o povo daquela cidade está vulnerável a todo tipo de ataque. E esse versículo diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém ninguém achei. E o intercessor é aquele que se coloca na brecha, que tampa aquele buraco, para que as pessoas não sofram. Quando você intercede pela vida de alguém, você está entrando em uma brecha, e você está intercedendo por aquela pessoa, pela cura, pela libertação, pela proteção, pela salvação. Você está se colocando como um intercessor. E foi exatamente o que Jesus fez. O pecado criou um abismo entre nós e Deus. O pecado nos separou do Senhor. O pecado era uma brecha inacessível para a gente. Nós não conseguiríamos consertar esse muro, porque o preço era alto demais para nós que somos pecadores. Mas Jesus tapou a brecha. Mas Jesus, Ele deu a vida dele. E essa é a intercessão de Jesus. Ele fechou o abismo entre nós e Deus. E Ele nos conectou ao Pai. A palavra de Deus diz que o véu que separava o templo, ele se rasgou e deu acesso para mim e para você. Hoje, quando eu dobro os meus joelhos no meu quarto com a porta fechada, o Todo-Poderoso desce ao meu encontro. Eu tenho acesso ao Pai,
por causa da intercessão de Jesus. Quem aqui já sentiu a presença de Deus? Quem aqui está sentindo a presença de Deus? Aleluia. Você tem acesso ao Pai, irmãos, porque você é filho. E isso acontece porque Jesus tapou essa brecha. Porque Jesus, com a vida dele, tapou esse buraco. Isaías 53 diz: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A intercessão de Jesus foi a morte dele na cruz. E essa morte representa que os nossos pecados estão perdoados e que nós agora somos seres eternos, que recebemos a vida eterna no nome dele. E para encerrar, há um versículo poderoso que Deus fala muito ao meu coração e eu quero que ele fale com você nessa noite. Quem conhece a história de Jó, a Bíblia diz que Jó era o homem mais íntegro na terra. Não tinha outro igual a ele. E Jó perdeu tudo. O Senhor permitiu que Satanás tocasse Jó. E ele perdeu os filhos, e ele perdeu a sua riqueza. A única coisa que ele não perdeu, ele perdeu a sua saúde. A única coisa que ele não perdeu foi a mulher. Mas a mulher, em vez de ajudar, atrapalhou. Os amigos vieram falando que iriam ajudá-lo, mas acusaram ele. E tem um versículo no livro de Jó que ele diz, se referindo a Deus, ele diz assim: ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Ele está dizendo assim: eu não posso acessar a Deus para que eu defenda a minha causa perante Ele. Ele está muito acima de mim. Quem dera houvesse alguém que servisse de árbitro entre nós, para pôr as mãos sobre os ombros de ambos. Jó está dizendo assim: eu não tenho como me conectar a Deus de forma que eu me defenda. Não existe alguém que possa me tocar e tocar a Ele. Não há árbitro entre nós. Na época de Jó ainda não tinha, mas hoje tem. Porque Jesus, Ele toca a mim e a você na nossa humanidade. E Ele toca a Deus na divindade de Deus. Ele é 100% homem e Ele é 100% Deus. Ele é esse homem que Jó não encontrou, irmãos. Ele é aquele que me toca e toca em Deus. Ele é aquele que põe a mão no meu ombro e põe a mão no ombro de Deus. Ele é o único caminho. Esse versículo diz que esse problema que existia de estarmos tão longe do Senhor foi resolvido com Jesus. E eu creio que nessa noite Ele vai te tocar. E Ele vai tocar em Deus. E Ele vai ser esse caminho para você. Qual é a intercessão que você precisa nessa noite? Qual é a intercessão que você quer que Jesus faça por você hoje? Jesus é Deus, Ele compreende o lado divino e compreende o lado humano. E por isso, Ele pode tocar em nós e pode tocar em Deus, de maneira que Ele faça reconciliação.
Jó não tinha alguém para reconciliar. Mas eu e você temos esse privilégio. Nós não podemos desprezar isso. Jesus quer nos reconciliar com o Pai nessa noite. Essa é a intercessão dele. Nossa oração não é um grito perdido no vazio, como o de Jó foi nesse momento. Nós temos um mediador que intercede por nós. Jó ansiou por um árbitro e não encontrou, mas nós o encontramos todos os dias.